Então, vamos passar para o próximo caso. João Gabriel Cabral, endoscopista aqui também do Serviço de Endoscopia do 9 de Julho, vai apresentar mais um caso aqui de pâncreas. Por favor, João. Bom, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Trazendo aqui um caso do serviço, né, no serviço de endoscopia. LFS, um paciente do sexo masculino, 32 anos, médico. Ele já veio para a gente já tendo 2 casos de pancreatite aguda, um há 7 anos atrás e outro há 20 dias. Como ele era médico, ele já veio para a consulta dizendo: tive 2 casos de pancreatite e durante essa investigação não foi descoberto qual a etiologia. Ele inicialmente teve um caso há 7 anos que teve aumento de amilase e aumento de lipase sérica. Foi um estudo inicialmente com ultrassonografia abdominal e tomografia, que era o que ele tinha disponível para investigar nessa época. Ele ainda não era médico. E não achou a causa, e também teve um caso há 20 dias que fez os mesmos exames e uma ressonância que também não elucidou a etiologia dessa pancreatite. De exame físico, ele não tinha nada de alterado, nem sistema geral, nem gastrointestinal. Tinha antecedentes pessoais, uma amorose monocular congênita, e fazia uso irregular de pantoprazol. Não tinha nenhuma cirurgia, e de antecedente familiar tinha uma hipertensão arterial dos pais, ambos os pais, e neoplasia prostática do avô, o avô ainda vivo. Esse paciente, ele veio para a gente com a ressonância, que não tinha nada. Entretanto, nessa ressonância não tinha uma pancreatografia que fosse reveladora. A gente não conseguia avaliar o pâncreas, o sistema ductal pancreático, de uma forma fidedigna. E por isso nós começamos nossa investigação com uma nova ressonância, uma ressonância 3 externa. E essa sim, avaliando bem a região ductal. Foi solicitado também em paralelo alguns exames laboratoriais, como o IgG4, esse que, no caso que o Gabriel acabou de falar, que foi negativo, mas a ressonância mostrava uma alteração anatômica, mostrava um vício que não era captante, não muito bem caracterizado, com um pâncreas dorsal, com um ducto dorsal dominante. Mostrava um pâncreas diviso. A princípio, pela ressonância, a gente viu um pâncreas diviso completo. O ducto dorsal muito bem evidenciado e drenando pela papila menor. O pâncreas diviso, a princípio, vários pancreatologistas consideram como uma possível causa de pancreatite aguda, principalmente pancreatite aguda recorrente. Entretanto, isso é muito discutível na literatura. Se nós formos avaliar a população em geral, 7% das pessoas vão ter um pâncreas diviso. Entretanto, só 5% dessa população vai ter uma pancreatite. E muita gente boa acha que pâncreas diviso não causa pancreatite. É um espectro de uma variação anatômica que é normal. Por isso, quando nós temos um diagnóstico pela colangessonância de pancreatite por pâncreas diviso, temos que aprofundar esse caso, temos que estudar melhor para excluir outras causas. Fizemos uma ultrassonografia endoscópica para excluir litíase, um pâncreas, uma parte normal. Entretanto, na cabeça pancreática, mais especificamente próximo ao sinário, tinha uma áreazinha hiperecóica, tá bom? Com um pouco de sombra acústica, denotando um cálculo no parênquima, que já é um sinal de pancreatite crônica. E estudos mais recentes, que nós nos embasamos, solicitamos também um perfil genético desse paciente. Por quê? Existem estudos bem recentes, 2014, 2012, essa é a referência aqui que eu trouxe de 2012, que pacientes que têm mutação, principalmente no CFTR, que é o gene codificador da fibrose cística, têm uma chance de ter, nessa população, 50% dessa população tem pâncreas diviso, e de todos os genes estudados, é o gene que mais tem relação com a pancreatite familiar. Ou seja, é de bom tom que se exclua, hoje em dia, mas isso é um dado muito recente, que se exclua uma pancreatite de causa familiar, assim como outras causas,
antes de se indicar um tratamento para esse paciente que tem pâncreas diviso. Tá bom? Esse paciente, por sorte, realizou esse screening antes do tratamento, fez o perfil genético e nenhum dos genes estudados teve positividade, foi totalmente negativo. Dessa forma, passamos para o tratamento do paciente. Foi realizada, então, a CPRE para drenagem, para a realização de uma papilotomia do esfíncter menor, uma papilotomia pancreática menor. Inicia-se o procedimento cateterizando a papila maior e tentando fazer contrastação. Realmente vê-se que, através da cateterização da papila maior, há apenas contrastação parcial do vício. E, quando se faz a cateterização da papila menor, percebe-se uma dominância do ducto dorsal. Foi feita a papilotomia menor e deixada uma prótese pancreática. A principal função dessa prótese pancreática é evitar a pancreatite. É garantir essa drenagem nos primeiros 24, 48 horas, a drenagem desse Santorini, desse ducto dorsal. O pâncreas diviso, ele se apresenta principalmente, é uma falha biológica, por rotação do ducto ventral para a margem esquerda do duodeno, e ele se apresenta principalmente numa forma incompleta, que é a forma que tem menos relacionada com pancreatite. A forma mais relacionada com pancreatite é o pâncreas diviso completo, que vai estar correndo mais ou menos aí 1/3 a 1/4 dos pacientes que têm pâncreas diviso. O pâncreas diviso completo é aquele que não mantém nenhuma relação entre o ducto dorsal e o ducto ventral. E realmente a total drenagem de 80% pelo menos do suco pancreático é feito pelo ducto dorsal, pela papila menor. Tá bom? Uma forma mais rara de pâncreas diviso é o pâncreas diviso invertido, como na verdade não é nem tanto um problema de rotação, mas assim um problema da gênese do pâncreas. O pâncreas dorsal, o pâncreas ventral assume toda a função pancreática e é uma agenesia praticamente do ducto dorsal, do pâncreas dorsal. Isso aqui gera um caso de pancreatite dorsal, muitas vezes é confundido com câncer. É uma entidade muito rara. A base teórica para a pancreatite no pâncreas diviso é uma insuficiência relativa da papila menor, por ser realmente bem menor anatomicamente do que a papila maior, em drenar todo esse efluente de suco pancreático. A base teórica para isso é que, além de ser menor, há também uma elevada pressão de repouso nessa papila menor. Normalmente, quando você faz uma manometria da papila maior, você espera um valor em torno de 40 a 80 milímetros de mercúrio de pressão de repouso. Isso na papila menor, em poucos estudos que fizeram essa avaliação, essa pressão de repouso é de 200 milímetros de mercúrio. E o segundo embasamento é que o paciente que tem pâncreas diviso, que tem casos recorrentes de pancreatite que trata, melhora em 70% a 75% dos casos. Tá bem? Aqui, se a gente ampliar a imagem, realmente a gente vê que a papila menor realmente é muito menor que a papila maior. Passar o vídeo? Está passando. Aqui mostra só para mostrar um tratamento endoscópico, né, como é feito. É feita a cateterização da papila menor, geralmente com instrumentos de menor calibre. Normalmente a gente usa um papilótomo de 5 frentes na cateterização da papila menor. Nós usamos com de 3,5 frentes. Tá bom? É feita a cateterização dessa papila menor e a papilotomia, a princípio, segue a mesma orientação da papilotomia da papila maior. Nós vamos tentar fazer toda a papilotomia, completar até chegar no teto da prega que está justamente acima dessa papila. Com relação a material utilizado, a energia, não difere nada da papilotomia tradicional. E esse paciente tem uma grande chance de desenvolver pancreatite logo após o tratamento, principalmente pelo edema e injúria local. É de bom tom que em todos esses pacientes que sejam feitos a papilotomia menor, sejam tomadas providências para prevenir essa pancreatite. E nesse caso aqui, o que vai ser utilizado vai ser a passagem da prótese pancreática.
está se vendo agora. Esse nosso paciente, desse caso, fez a papilotomia, como mostrei, fez a prótese, teve uma pancreatite leve, resolveu no terceiro dia, foi para casa no terceiro dia, isso fazem 2 meses, faz 2 meses, e o paciente está bem, enfim, está ótimo. Hein, João? É muita gente com pâncreas de viso, hein, rapaz? 7%. É muita gente com pâncreas de viso. Eu, particularmente, acho que o pâncreas de viso é causa de pancreatite, não em todas, evidentemente, mas eu acho que alguns casos têm relação com o pâncreas de viso. Nós já tivemos vários pacientes com alterações da drenagem pancreática em várias variantes de drenagem pancreática, né? Não é raro a gente observar uma comunicação muito fininha que é esse tipo incompleto aí, né? Eu particularmente nunca vi esse pâncreas de viso invertido, né? Nunca vi esse pâncreas de viso invertido. Eu não sei se eu errei ou se eu bobeei no diagnóstico, se eu não pensei nisso daí, mas eu nunca vi o pâncreas de viso invertido. Mesmo porque é difícil, né, você diagnosticar, porque você diagnostica a papila maior e vai entrar aquele ducto de Wilson praticamente normal. E você não vai ficar injetando para ver os ramos secundários do pâncreas, para ver o que acontece, né? Então é muito difícil diagnosticar esse pâncreas de viso aí invertido, né? Nós já tivemos pâncreas anular e inúmeras variações de drenagem do pâncreas, mas esse invertido aí realmente nunca tentamos para esse fato. Eu, particularmente, já tive alguns pacientes que foram encaminhados para nós para tratamento com pancreatite de repetição, e eu acabei não fazendo papilotomia da papila menor, eu até contraindiquei em alguns casos a realização, porque os pacientes tinham tido crises de pancreatite muito discretas e assim, sem muita manifestação clínica, era uma clínica muito frustra, né? Não tinha uma manifestação clínica importante, eu achei que não valia a pena realizar a papilotomia da papila menor e colocar prótese. Então, o paciente não tinha nenhum sinal de cronificação, nem dilatação do vírus, nada disso. Então, eu preferi optar pelo tratamento clínico. Mas é um procedimento que se realiza, essa papilotomia da papila menor, né? É muito importante passar o fio-guia e passar uma prótese depois. Se eu tivesse passado essa prótese pancreática aí, eu teria cortado a ponta proximal da prótese, não deixaria aquele flap dentro do pâncreas. Não deixaria aquele flap. Cortaria a ponta da prótese, usaria uma prótese multiperfurada, tá certo? E com o flap só na porção do adenal. Mas, de qualquer maneira, foi muito bom. Parabéns. Obrigado. Tem mais algum caso, pessoal? Acho que vamos encerrar a sessão hoje. Parabéns a todos. Até o próximo DAD. Gostaria de agradecer aos patrocinadores aqui, principalmente o 9 de julho, a Boston Scientific e a Endotech Penberg. Um curso com mais de 8 horas de duração, todo mundo firme aqui, discutindo. Parabéns. Até o próximo DAD, que deve ser no dia 24 de setembro, e provavelmente sobre câncer de colo e reto.